Livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 10 ao versículo 13. E está escrito assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Esta palavra que está no livro de Salmos, o rei Davi fez quando foi advertido pelo profeta Natã a respeito do seu adultério com Batseba. E nesse trecho aqui, nós vemos uma revelação de Deus, através desse salmo, da vida espiritual de cada cristão nos dias de hoje. Vamos ler novamente, e cada detalhe aqui será mencionado para que você entenda. Quando o salmista diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, ele está falando de algo que foi perdido. Ora, quando aceitamos a fé, é a primeira coisa que se requer do cristão: um coração puro e um espírito reto. Lembra quando o Senhor Jesus pegou uma criança no colo? Eles estavam falando quem é o maior no reino do céu, e ele pegou uma criancinha no colo e disse: Em verdade eu vos digo, se não fordes como essa criança, não entrareis no reino do céu. Eis o coração puro, aquele coração logo quando tu aceitou a fé, que não tinha maldade, que olhava para as coisas e via santificação, quando pretendia fazer o bem e não o mal. O próximo ponto mencionado aqui, ele diz: renova em mim um espírito reto, ou em outras traduções diz um espírito inabalável. Em que ponto ele quer mencionar aqui? Ele quer mencionar a respeito da retidão que nós mantemos na palavra de Deus. O povo de Israel, quando saía dos caminhos que Deus tinha determinado para eles, a palavra é bem claro: e fez o povo, ou então dizia, fez o rei o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, quando o Senhor ia repreender, ele diz: pois o teu coração não é mais reto comigo. É isso que ele quer dizer. Aquela retidão, aquele ímpeto de seguir e cumprir a palavra de Deus. Aí, a partir de agora, são tudo consequências da falta desses dois primeiros itens. Ele diz assim: não me lances fora da tua presença. E aqui é mais uma revelação. Quando vemos que estamos fora da presença de Deus, e essa presença, nós temos que tomar cuidado, porque depois para recuperar vai ser muito difícil. A palavra de Deus diz assim, quanto mais aqueles que provaram das bênçãos celestiais e provaram dos dons de Deus e se afastaram, quão mais difícil será que retornem novamente. O próximo ponto é pior ainda. Diz assim: e não retires de mim o teu Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: e não devemos ofender o Espírito Santo de Deus. Então, neste ponto nós vemos novamente o salmista falando que, além de ter ficado afastado da presença de Deus, o Espírito Santo já não estava mais com ele, e muitos se encontram assim. Então, nós vemos novamente uma consequência da falta dos dois itens que nós começamos no versículo 10. Aqui no versículo 12 ele diz assim,
torna a dar-me a alegria da tua salvação. Lembre-se da alegria da salvação. Geralmente essa alegria ela foi bem marcante quando você desceu as águas para se batizar. Eu me lembro até hoje da alegria que foi para mim quando me levantei das águas do batismo. Aquela alegria quando nós estávamos trocando de roupa e comentávamos que estávamos alegres. Eu depois, com o passar do tempo, eu vi muitas pessoas que desceram o batismo e se levantaram, chegavam a se levantar emocionado daquela alegria da salvação. Então, muitos já não têm mais essa alegria da salvação. E o que é essa alegria da salvação? É aquela certeza da salvação. A pessoa simplesmente começa a se verificar e diz: olha, se Jesus voltar hoje, eu não vou subir. E o salmista está dizendo aqui: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E o próximo ponto é outra consequência da falta dos dois primeiros itens do versículo 10. Sustém-me com um espírito voluntário. Em outras palavras, está dizendo: sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Esse espírito voluntário, o Senhor Jesus já disse assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que não é pesado, e o meu fardo, que é leve. E encontrareis descanso para vossas almas, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é isso quando ele fala assim, um espírito voluntário? É aquele espírito que não é mais manso. É aquele espírito que questiona tudo. É o espírito que tudo é motivo de reclamar. É o espírito que não se contenta com nada. Então, esse espírito voluntário, disposto a obedecer, disposto a fazer o que Deus manda. Isso, por exemplo, se Deus diz assim: olha, eu preciso que tu vá pregar a palavra lá numa praça onde está cheio de mendigos. Esse espírito voluntário, ele se recolhe, ele não aceita ir. A pessoa não sente o ânimo para ir lá. A consequência de tudo isso, no versículo 13, onde está escrito assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você não consegue mais pregar a palavra para ninguém? Quando as pessoas ouvem a tua palavra, não há um convencimento, não há uma reciprocidade, não há uma aceitação, é porque as suas palavras estão saindo palavras que não estão ungidas, não estão capacitadas por Deus. Então, voltando novamente no versículo 10, nós podemos entender como anda a vida espiritual de uma pessoa quando já está se encaminhando para estar totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Por isso que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração, aquele primeiro amor, lembra-se? E renove em mim um espírito reto, um espírito que se empenha em cumprir a palavra de Deus, que não quer fazer nada errado. Não me lances fora da tua presença. A pior coisa que tem é ficar longe de Deus. Você não sente mais a presença dele, não sente mais vontade de meditar na Bíblia, não sente mais a vontade de orar. A oração é muito dificultosa. Em compensação, você desperdiça o seu tempo com outras coisas fúteis que vão te afastando da palavra de Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui é o selo que nós encontramos para a decaída. A palavra de Deus diz assim, ó, que um abismo chama outro abismo. Ou seja, se você está indo num caminho e você caiu, se você continuar na frente, você vai cair um buraco maior ainda. E se continuar ali, vai cair mais ainda. No livro de Apocalipse, quando ele fala das igrejas, ele diz assim, ó, uma das igrejas, que eu não me recordo agora, ele diz assim, ó: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Isso se torna uma reflexão para nós, verificar aonde que aconteceu que eu estava vindo bem e
aos poucos eu fui deixando, e agora eu estou nessa situação. Então, no versículo 12 nós vemos: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, a certeza da salvação. Quando você cobra aquele sentimento, puxa, agora sim eu me acertei com Deus, eu sei que se o Senhor voltar eu vou subir. E sustém-me com um espírito voluntário, aquele espírito disposto a ser enviado, disposto a falar, a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Suas palavras convencerão, serão palavras ungidas, e o Espírito Santo estará em comunhão contigo. E a palavra de Deus diz assim, tudo aquilo que vós ligardes na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Essa palavra foi enviada para que haja uma reflexão sobre a vida espiritual de cada um que se diz cristão e que pretende morar lá no céu. Lembre-se que o rei Davi, quando colocou esse salmo, registrou esse salmo, ele havia cometido um pecado que muitos hoje em dia se escandalizariam. Mas o rei Davi só foi cair na real de tudo que ele tinha feito quando foi enviada uma palavra para ele, através do profeta Natã. Então essa mesma palavra está sendo enviada para você agora. Talvez você não tenha nem chegado a refletir sobre a sua vida espiritual, até que essa palavra está sendo aberta. Então, é momento de se consertar com o Senhor e fazer essa oração sincera, como ele fez assim: Senhor, cria em mim de novo aquele mesmo coração, o primeiro amor, renova em mim aquele espírito disposto a obedecer, e me torna novamente na tua presença, e faça com que o Santo Espírito esteja comigo, que eu possa ter a sensibilidade de entender a voz dele. Que a alegria da salvação seja algo real no meu coração, que eu possa ter a certeza da salvação, ter a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. E me dá um espírito voluntário, disposto a obedecer, disposto a falar, porque então eu sei que tudo que tu colocares na minha boca, os transgressores ao ouvirem se converterão e os pecadores se arrependerão. Que essa palavra seja uma palavra edificante para a sua vida, em nome de Jesus.